Então, pessoal, no vídeo anterior a gente parou exatamente aqui, né? A gente fez a simulação em perfil, né? Adicionamos o TAEB aqui com as devidas dimensões e mostrar aqui também que é possível a gente visualizar aqui no software FC essa animação das envoltórias. Isso aqui é muito interessante. Vou dar um play aqui, ó. Então, primeiro a onda de sub, ela cortou o perfil, veio uma onda neutra. Aí chegou aqui onda de sobre, ela vai e volta neutra. Aí vem onda de sub novamente e assim por diante, tá? Até estabilizar. Então a gente consegue salvar isso daqui também. Muito bacana isso daqui, essa animação. Beleza? Show de bola. Então aqui, pessoal, a gente adicionou o TAEB, mas a gente precisa rodar novamente, né, a simulação para ver os resultados que esse TAEB vai trazer para nós aqui com relação à subpressão, tá? Essa aqui, ó, é o perfil das envoltórias antes da simulação aqui com o TAEB, né? A gente adicionou ele, mas não simulou. E aqui eu já vou começar a já fazer comparações com o Hammer. Eu tenho essa mesma adutora, aqui no Hammer, sem proteção, tá? Esse aqui é o perfil, né? Que a gente rodou. Perfil aqui adutora, aqui as permanentes, tá bom? Já rodei isso daqui, tá tudo certinho, tudo configurado. Vou rodar novamente, é bem rápido. Também 60 segundos aqui, gente, nas simulações. Certo, beleza. Então a gente vem aqui, ó. A gente consegue visualizar aqui as envoltórias, perfil. Olha só como que é muito semelhante, né, aos resultados do UFC. Vou tentar colocar lado a lado, ó, olha só. Então aqui, ó, vou tentar da mesma forma aqui, beleza. Olha só, lado esquerdo, as envoltórias de máxima e mínima no software FC, sem proteção, tá? E aqui no Hammer, deixa eu dar mais um tapinha aqui, para ver se fica mais ou menos a mesma proporção. Lembrando que o Hammer, ele traz essas instabilidades aqui, ó, tá? Umas instabilidades que ele tem aqui quando você não adicionou nenhum dispositivo ainda, tá? Ele traz linhas de sub-sobre mais instáveis, tá? Tanto é que se eu simular aqui, depois você vai ver. E o software FC já são linhas mais suavizadas. Mas o que importa é a mesma proporção ali de resultados, né? Veja que a linha de supressão, comportamento idêntico, né? As linhas de sobre também, tá? Então, resultado semelhante, né, ao Hammer também. Olha só, eu vou dar um play aqui, ó, após 3 segundos, você vai ver que é bem estável aqui. A onda de... Primeiro vai a onda de sub, ó, ela passa aqui, deixa eu voltar aqui no Hammer, né? Depois volta uma linha de neutra, né? Aí ela volta com estabilidade muito grande, olha só, umas estabilidades. Isso aqui é característico do Hammer. Eu considero até uma falha, né? Mas tudo bem. Beleza. Voltando aqui no UFC, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar novamente essa adutora com o dispositivo instalado, tá? Então vou rodar aqui novamente, tá? E a gente vai ver o resultado, o que esse TAEB vai trazer para nós de resultado, tá? Dou um play. E para a gente não ficar aqui 2, 3 minutos, eu vou dar um pause e assim que estiver terminando a gente volta, tá? Então, pessoal, terminando aqui, ó, a simulação já com o TAEB, né, inserido. Veja o efeito que o TAEB proporcionou aqui, né, nesse trecho daqui para cima, praticamente anulou os efeitos da supressão. E um detalhe bem interessante é que o TAEB também, de forma indireta, ele tem efeito na sobrepressão. Veja que a linha de sobrepressão, ela desceu um pouco. É como se fosse um rebatimento, né? Você sobe a linha de sub e a linha de sobre abaixa um pouco também, quase que proporcional, tá? Tem as perdas de carga, outros efeitos, mas assim, ele também tem um bom efeito aí na sobrepressão. Agora, antes de comparar esse resultado aqui no Hammer, eu gostaria de mostrar aqui como que ficou. Isso aqui é muito interessante, ó. E vamos lá,
Olha que bacana, isso aqui é muito show. E uma dica, tá, pessoal? Seguinte, você nunca pode, tá, esvaziar o Taeb, tá? Porque se o Taeb esvaziar, ele vai perder a função dele, tá? Que é injetar água na adutora e não ar. Então, assim, o dimensionamento do Taeb ele tem que levar em consideração altura e diâmetro, simular aqui e você verificar esse tipo de gráfico aqui, mostrando, por exemplo, ó, a altura é 3.7 e durante o regime transitório ele baixou aqui para 2.78, né? 2.78 vai dar 92 centímetros, 93 centímetros, tá? Que ele abaixou dentro do Taeb, tá? Então, por exemplo, aqui ele poderia ser um diâmetro um pouquinho menor e um pouquinho mais baixo, simular novamente. Agora o mais interessante é que eu vou mostrar agora, ó. Na simulação aqui, ó, ele simulou que o nível da água dentro do Taeb baixou para 2.78, tá? Então baixou 92 centímetros. Como eu tenho esse mesmo Taeb instalado em campo, a gente também fez a simulação em campo. Isso aqui é para comprovar que o simulado ele representa muito bem a realidade, tá? Olha só que bacana. Esse aqui é o Taeb que a gente já conhece, né, que é instalado. Eu fiz um vídeo lá em loco, simulando o desligamento da motobomba, tá? E eu vou mostrar isso daqui. Olha só que bacana, ó. Então eu vou dar um play aqui, vai aparecer meu áudio original no dia da gravação. Vou tentar aumentar o som um pouquinho. E vou dar um play e eu vou narrando aqui o que foi feito, né? Aqui é o Taeb em PAD, 290.6 de diâmetro interno, altura de 3 metros. Enfim, com a ventosa aqui com dispositivo no slam, a gente colocou esse visor aqui com a mangueira cristal para a gente ver o movimento da água. Então a gente mediu aqui durante o regime transitório o quanto que isso aqui abaixou, tá? E vamos comparar com o simulado. Então eu vou dar um play certinho. Fala pessoal, aqui está o Taeb instalado, né? Primeiro Taeb instalado aí, uma adutora para irrigação. Ali no topo dele está a ventosa, né, com o dispositivo no slam na ponta. E aqui tem um visor, uma mangueira cristal, para a gente visualizar o movimento da água dentro dele. Então agora, já a gente vai simular o desligamento da motobomba por falta de energia, apertando o botão de emergência. Vamos observar aqui o movimento da onda, né, dentro do Taeb, ou seja, a subida e a descida da água aqui no visor. No primeiro momento a gente vai ter a supressão, então o Taeb vai injetar água na rede. E depois a supressão, a água entrando dentro do Taeb e a ventosa expulsando o ar de forma suave, né. Vamos aguardar. Desligou, ó, vamos ver até onde que vai. Volta de 90, tem quase 1 metro, quase 1 metro que desceu. Agora a onda de sobre e a ventosa expulsando o ar de forma suave, sem o golpe, né? E o movimento da onda, né? Agora então, ou seja, o Taeb funciona muito bem. Aqui protegeu nossa adutora contra supressão. E também ele teve uma certa eficiência aqui na sobre, né? Quando veio a onda de supressão, a ventosa com o dispositivo no slam, né, fechou de forma suave, não teve golpe. Isso daí, né? Bem legal. E aqui, depois que estabilizou, ele encheu novamente, né? A água, ele está a um nível mais baixo aqui, a água enche ele novamente, ele fica, então tudo de forma automática. Ele não tem Taeb, não tem válvula de retenção, não tem que boia para encher. Então assim, é um dispositivo automático, né? E baixa manutenção. Bacana demais. Então você viu ali que o simulado, olha que interessante, o simulado, a gente simulou aquele Taeb. E aqui na simulação ele está mostrando que ele baixou aqui 92 centímetros. E o simulado ele baixou por volta de 95, quase 1 metro.
Então, pessoal, funciona, só não usa quem não quer, tá certo? E agora o UFC aqui com esse dispositivo, facilitando aqui a mitigação desses efeitos, né, transitórios. Então você você fecha aqui, o que ele vai mostrar no próximo aqui, ó. Você fecha, aí já vai mostrar aqui, ó, o volume de água, né, que saiu de dentro dele, que entrou, que saiu, que entrou, dá mais um. E aqui você vê o movimento da onda entrando e saindo, né? O volume de água entrando e saindo, né? Aquele movimento todo aí. Então tá aí. O que eu vou fazer aqui? Porque depois que a gente simulou, a gente viu esse efeito, né? Com um Taeb. Vamos adicionar mais um Taeb aqui e ver o que dá. E depois a gente compara com o Hammer. Antes disso, seria ideal a gente comparar com o Hammer o quanto que desceu aqui também, simulado no Hammer. Ó. Vamos simular aqui, ó. Aqui, ó, com Taeb. Aqui já é outro. Aqui é sem o Taeb, sem proteção. Tá? Aqui não tem o Taeb. E aqui com Taeb. Com Taeb. O Taeb tá aqui, ó. Deixa eu desligar a imagem de fundo, ó. Tá aqui o Taeb, ó, tá? Com a ventosa. E aqui, ó, da mesma forma, a gente cadastra a curva da ventosa do fabricante, tá? Então, da mesma forma, a gente cadastra isso daqui. Então, a gente roda aqui, ó, o Hammer com o Taeb. E a gente vai ver quanto que desceu a água aqui também, né? Para comparar o resultado lá do UFC com o Hammer. E, para zero surpresa, olha só o que o Hammer deu: 2,79. Pressão transitória mínima, ou seja, a água desceu até 2,79. Então o Hammer está dizendo que 3,7 menos 2,79 desceu 91 centímetros. Muito em cima do resultado do UFC. Então bate muito em cima, pessoal. Show de bola, né? Bem bacana essa comparação. Vamos adicionar mais um Taeb aqui, neste ponto. Aqui, ó, neste ponto aqui, ó. E vamos simular novamente mais um Taeb do mesma altura, mesmo material. Primeiro, dica, primeiro a gente escolhe a ventosa que a gente vai usar, seleção de ventosa, mesma ventosa. Certinho, ok. Agora a gente vai dimensionar o Taeb, ele é 290.6, a altura de 3.7. Ok. A mais um Taeb aqui. O que a gente faz agora? Simula novamente, tá? Então dou um play, vamos simular novamente. Tá simulando, agora vamos simular com 2 Taebs e ver o resultado, que vai dar 2 Taebs, tá? Vou dar um pause novamente, vai demorar 3 a 4 minutos, neste caso. Vou dar um pause e a gente retorna. Aqui está terminando a simulação, agora com 2 Taebs, e a gente já vai observar aqui as linhas das envoltórias. Olha só como que o Taeb vai resolvendo o problema de sub e de quebra, problema de sobre também. Olha só que bacana. Ainda sobrou uma beiradinha aqui de supressão, mas isso é ajustes que a gente tem que ir fazendo. Talvez altura, posição do Taeb, né? Um nó à frente, um nó atrás. Mas isso é detalhes. Mas veja que ele vai solucionando o problema de supressão e de forma indireta o problema de sobre diminui muito. Vamos comparar isso aqui com o Hammer. Para adiantar aqui, eu já adicionei mais um Taeb aqui também no Hammer, nessa posição, na mesma posição, no mesmo nó, tá? Vou simular, dar um play e a gente vai ver as envoltórias aqui comparado aqui com o FC7. Deixa eu fechar isso aqui para o close aqui. Então aqui vai ser as envoltórias aqui no Hammer. Olha aí, muito semelhante, né? Vamos trazer aqui para a gente ver lado a lado, certo? Aqui lado a lado, olha só que bacana. Mais um tapinha aqui do Hammer. Lado a lado o UFC. Lado a lado
do UFC. Olha só que bacana, ó. Veja o comportamento, né? Muito semelhante, né? Aqui as envoltórias de máxima e mínima com dois taebs, uma aqui, outra aqui, ó. UFC e Hammer. Vou voltar aqui no UFC. Vou voltar no UFC aqui e a gente vai visualizar aqui a animação com os dois taebs. A gente vai perceber agora que aonde está os taebs, que uma aqui e outra aqui, a linha de sub ela vai bater e vai subir no taeb, ó. Ó, lá vai, aqui tem um taeb, o primeiro taeb. Ela vai bater aqui, ele vai jogar essa linha para cima, ó. Já segurou, aqui segurou, jogou para cima, entendeu? Então, muito legal isso daqui. Vamos visualizar essa animação aqui no Hammer também, que é muito interessante, tá? O que o taeb é capaz de fazer, né? Então vou dar um play, ó, após 3 segundos a bomba desliga. Primeiro a onda de sub. Olha só, vai bater aqui no primeiro taeb, ele vai jogar essa sub para cima, ó. Bateu no taeb, jogou para cima, bateu no segundo taeb, jogou para cima. Problema de subpressão quase 100% solucionado. Aqui é questão agora de ajustes, né? Bem bacana. Esse é o efeito do taeb sobre os transientes hidráulicos, né? Vamos voltar lá no UFC, certo? E o que eu estou devendo agora é mostrar a outra forma de simulação, né? Aqui no sistema UFC, que é uma opção que você tem aqui, ó. A gente terminar, vai em default. Essa aba não existia nas versões anteriores, agora sim. Você escolhe que o seu arquivo é uma adutora. Se for uma rede, você escolhe rede. Essa é a grande novidade. Você vai conseguir simular transientes em redes, né, de distribuição. Então, com essa opção marcada, você pode vir aqui, ó, diretamente no ícone do UFC 7. Não precisa rodar com o UFC 5. O interessante é rodar nos dois. Você clicou ali, ó, o que ele pede? Selecione o primeiro trecho. Selecionei. Selecione agora o último trecho. Ele já vai abrir direto lá o perfil. Ó, já vai abrir direto o perfil e vai buscar o arquivo INP. Então aqui, ó, a gente tem, não em perfil, né? A gente tem em planta, né? A nossa adutora. E aqui agora a gente consegue observar aqui, ó, a captação. Aqui a sucção, a motobomba e a válvula de retenção. Então neste formato aqui, ele leva em consideração aqui a sucção, tá? Da motobomba. Na maioria dos casos não vai dar tanta diferença entre métodos. A vantagem aqui é que você consegue simular rede, né? Lá somente aquele outro método somente adutora, tá? Então assim, eu vou só rodar aqui. A gente vê como é que vai ficar bem semelhante lá, não vai mudar praticamente nada. Deixa eu só conferir que tem que estar nas mesmas configurações. 60 segundos de simulação. Aqui você pode colocar 4 octava. Então eu vou rodar aqui, ó, certo? Aqui não tem dispositivo nenhum de proteção. Vou dar um pause e a gente volta quando tiver. Aqui já está encerrando, né, a simulação. Ele já vai soltar aqui o gráfico das envoltórias, ó, praticamente é o mesmo, né? Só que aqui ele levou em consideração também a adutora, né? Então o que a gente recomenda? Simula dessa forma, simula lá usando o outro método do UFC, lá no UFC 5. Normalmente não vai dar diferença, mas aqui a vantagem é que você consegue fazer simulação em redes, tá? Então tá aí, software UFC 7, cada vez mais evoluindo, né? E agora com o dispositivo taeb.